Terror não é só sobrenatural, por isso hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias do Reddit de terror real. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Que é isso? Estamos de microfones novos. Olha só, gente! Graças a vocês que estão aí visualizando nossos vídeos, estamos aos poucos melhorando nosso equipamento. Não tem nada a ver com a nossa outra lapela ter quebrado e a gente ter sido obrigado a comprar uma nova, não. É porque a gente quer melhorar mesmo. Alguns vídeos meus, eu perdi os áudios. Sim, foi horrível. Aí teve que regravar tudo de novo. Aí a gente tomou vergonha na cara e comprou uma lapela nova. Hoje as histórias são de um subreddit chamado Let's Not Meet, que é um subreddit focado em histórias da vida real, assim, não tem muita coisa sobrenatural, acho que não tem nada sobrenatural nesse subreddit. E as histórias de lá são de pessoas que passaram por perrengues reais, stalkers, perseguições, perigos da vida real. Vamos então para a primeira história. Quando eu tinha meus 18 anos, eu tava desesperada para encontrar um lugar, uma moradia, para eu ficar durante a faculdade. E onde eu ia fazer faculdade, estava com uma falta de moradia muito grande, não tava super difícil de encontrar um lugar. Decidi então procurar no Facebook se tinha algum lugar, algum quarto disponível. E um cara do Egito me mandou uma DM falando que ele tinha ali um quarto disponível para alugar. Ele disse que acabou tendo que voltar pro Egito, que é o país natal dele, por conta de uma doença e tal, ficar perto da família. Então ele decidiu alugar a casa dele de 3 quartos. E no perfil dele, no Facebook, só tinha foto de perfil e não tinha nenhuma informação a mais. Ele me passou o endereço dessa casa dele e tal, pra eu ir visitar. Os inquilinos do quarto que eu ia ficar estavam se mudando. E quem foi comigo pra eu visitar lá tudo certinho foi o filho dele. Depois as chaves foram mandadas pra mim por correio. Era uma casa de 3 quartos, em que 3 estudantes morariam ali em 3 quartos separados, eu em um deles, banheiro e cozinha compartilhados. Eu dei uma olhada na casa e tudo parecia muito organizadinho, tudo muito limpinho. Eu aproveitei que o pessoal que estava se mudando ainda estava lá, né, fazendo a mudança, e eu perguntei por que eles estavam se mudando. E o que eles me falaram foi que o dono era muito estranho. Mas eu não liguei muito pra isso, eu simplesmente gostei do quarto, gostei da casa, assinei o contrato por e-mail e arrumei tudo pra me mudar pra lá. Quando eu fui fazer essa visita na casa foi a última vez que eu vi o filho do dono. Depois de eu assinar o contrato via e-mail, o dono da casa conseguiu de alguma forma o meu WhatsApp. Eu não sei como, eu não passei pra ele o meu número de telefone, mas ele conseguiu o meu WhatsApp e me mandou mensagem dizendo que ele queria ser meu amigo. Eu achei isso muito estranho, então eu só falei assim, desculpa, eu tô muito ocupada com a faculdade. Eu não tenho muito tempo pra isso. Só que ele passou a me ligar coisa de 10 vezes por dia. E ele ainda me mandava mensagem reclamando porque eu não tinha atendido. E nessas mensagens, ele dizia que se sentia muito sozinho, que precisava de uma companhia. E, gente, na maioria das vezes, eu só ignorava, pagava meu aluguel e seguia a vida. Depois de cerca de um mês que eu me mudei, as mensagens dele começaram a ficar muito mais estranhas. Uma das mensagens que ele me mandou foi: eu notei que você tem um aquecedor e um air fryer na sua mesa. Poderia, por favor, não usá-los? Aí outra mensagem que ele mandou foi: por que você tem 2 laptops? Isso é meio estranho. Se esse cara morava no Egito e eu nunca vi ele pessoalmente, as minhas portas e janelas estavam sempre trancadas, como ele tinha as informações do que tinha dentro do meu quarto? E tinham várias mensagens assim, sobre objetos que eu tinha no meu quarto, sobre a forma que eu organizava as minhas coisas. Além disso, ele queria me cobrar de aluguel R$150 a mais só por eu usar a minha air fryer dentro do meu quarto. De novo, como raios ele sabia que eu estava usando a air fryer no meu quarto? Quanto aos meus colegas de casa, assim, eles eram bem tranquilos, eles também eram estudantes e eles não eram do Egito. Quando eu falei com eles sobre as mensagens, eles falaram que não recebia esse tipo de mensagem, que na verdade eles nem tinham muita informação do dono. Só que eu fiquei meio desconfiada. Eles falaram que não falavam nada com o dono além de pagar o aluguel. Só que eu pedi pra ver o WhatsApp deles, ver a conversa deles com o dono, porque eu tava meio desconfiada, gente, como que o dono tava sabendo das coisas, sendo que ele não tava aqui. Só que realmente eu peguei o WhatsApp deles, né, o celular deles, dei uma olhada
E a única conversa era comprovante, né? Mandando comprovante, aluguel pago, coisas assim mais burocráticas. E eu também testei a chave deles para ver se abria o meu quarto, se conseguia destrancar o meu quarto com a chave do quarto deles. E não, eles não conseguiam. Além disso, eles ficavam o tempo inteiro, assim, praticamente fora de casa, porque eles também estudavam, então quase não ficavam na casa. Então eu comecei a testar algumas coisas. Eu pegava alguns objetos específicos e colocava em lugares diferentes, colocava em cima da minha mesa, para ver se o dono do apartamento ia falar alguma coisa. E, gente, ele falava. Ele caiu nessa armadilha e foi aí que eu surtei no meio da minha aula. 2 dias depois de eu estar ignorando mensagem dele e ele falando dos objetos que eu tinha trocado de lugar, eu comecei a receber muitas chamadas. E eu atendi só 2, assim, porque eu tava ignorando a maioria. Mas, quando eu atendi, a voz do outro lado tinha uma semelhança vaga com a voz do dono do meu apartamento. E a frase que dizia era: volte pra casa. E foi o que eu fiz. Assim que eu ouvi essa ligação e eu atendi, eu ouvi essa frase, eu fui correndo pra casa, pro meu quarto. E, gente, quando eu cheguei lá, o lixo que eu tinha jogado fora mais cedo tava todo espalhado pelo meu quarto. E foi acontecendo esse tipo de coisa quando depois, finalmente, depois de 1 ano passando por esse tipo de situação, eu finalmente encontrei uma outra casa, um outro quarto para eu alugar, que era muito mais seguro. E eu entrei com uma ordem de restrição pro dono da casa, que eu morava antes, o do Egito. Eu ainda não tenho ideia de como ele sabia de todas as coisas que tinham no meu quarto, quando eu mexia nelas, e não faço ideia de como aquele lixo foi parar espalhado no meu quarto. Uma amiga minha desconfia que dentro do meu quarto tinha câmeras escondidas, outra desconfia que ele ficava me espionando, mas eu não tenho prova de nada. Fim da primeira história. Gente, com certeza era câmera, só que não sei se era só a câmera, porque teve a coisa física do lixo estar espalhado no quarto da menina. Tipo, ela chegou e encontrou lixo espalhado pelo quarto inteiro. Porque até certo momento da história, eu tava assim, gente, com certeza a câmera. A gente já viu vários casos de Airbnb, de... Eu tenho outra teoria. Conta pra gente. E se ele tá lá, escondido? Eu já vi uns vídeos de Airbnb. Frogging, tipo frogging. Eu já vi uns vídeos que a pessoa tira o espelho e tem um cômodo a mais. E se ele tiver um cômodo a mais e ele aluga, falando que tá em outro lugar, só que na verdade ele tá lá ainda. Se ele mora, tipo, dentro do espelho dela. Não espelho, se tiver algum cômodo atrás do armário, atrás do guarda-roupa, qualquer lugar ali. Dentro da cama, baú, né? Igual aquele amigo lá do Clébio, né? Debaixo da cama, se tiver alguma parte ali que ele consiga se esconder. E aí a Airfryer tá ouvindo tudo, ele tá sabendo de tudo, porque ele tá vivendo ali junto com ele. Mas aí é burro, né? Porque nem disfarça. Manda mensagem assim, então, sua Airfryer? Não, mas deve ser isso, Vitor. Ele deve fazer o seguinte. Tem uma casa grande, 3 quartos. Ele pensando, eu tenho 3 quartos, eu tenho um quartinho escondido, eu vou morar nesse quartinho escondido e vou ganhar dinheiro com esses quartos alugando. Estudante não para em casa, estudante estuda pra caramba. Durante o dia, né? Ele pode aproveitar ali e quando o estudante chega, ele já tá dormindo. Passada! Torna tudo muito mais assustador. Porque aí é um frogging, só que é a casa do homem mesmo. Então se configura frogging se ele morar na casa. Porque, gente, não faz sentido ser câmera. Puramente câmera, porque tem a coisa física. Ou então é alguém que ele conhece, que fica vigiando lá pra ele também, não sei. Não, agora minha teoria eu tava meio perdida, eu achava que era câmera, mas aí, enfim, agora eu tenho certeza que é isso. Esse filho da puta tá morando na casa. Olha! Não, eu tô com ódio agora dele. Gente, não tem paz pra alugar uma república. E digo mais, ele mora no quarto da OP, da menina que contou a história. Porque os outros inquilinos nem ouvem falar do homem. Só paga o aluguel, ó. E é isso. Neca de pitipiriba. Eles vivem lá e o dono cá.
só que ele se incomoda o quê? Com a airfryer da menina, que deve dar um cheirão de gordura dentro do quarto. Entendeu? O aquecedor, sendo que ele é calorento, ele não quer ficar sentindo calor. Eu acho que é isso então, hein? É isso, gente, fechou. Por isso, credo, menina, pelo amor de Deus, eu tenho que traduzir essa resposta, falando assim, menina, não, ela já correu, tá ótimo. Só que tem que avisar outra pessoa que for alugar essa casa agora. Vamos então pra nossa segunda história, mas antes, você parou na blitz do comentário. Comente alguma... Do nada. É a blitz do comentário. Deixe agora o seu comentário aqui embaixo, qualquer coisa. Senão a gente não vai passar pra próxima história. Vou ficar aqui, depende de vocês. Deixa aí seu comentário, deixar um tempinho. Pode ser um coração, curte também, um pode dar uma curtida. Se tiver hypar, o negócio de hypar, se quiser hypar, também pode hypar. Vai, é o momento, é a blitz. Foi? Então vamos para a segunda história. Essa história aconteceu há mais ou menos 1 ano e ela ainda me assombra. Na época, eu tinha 25 anos e eu tava visitando alguns amigos. Era meio da semana, mas como eu tava de férias, eu não me importei muito com o horário. Quando foi cerca de 1h da manhã, 1h30 mais ou menos, eu peguei meu carro e fui embora pra minha casa. E era uma viagem de cerca de 30 minutos. Eu moro numa cidade muito, muito pequena, na rua principal, mas a rua principal também não é muito grande, não é grandes coisa. E ainda mais de noite é muito deserto. Você vê passando 1 ou 2 carros assim, é bem deserto, é tudo bem deserto mesmo. Só para dar um pouco de contexto, se vocês conseguirem visualizar mais, na minha rua, eu vou andando e tal, eu consigo ver o meu prédio de longe assim, e eu alugo uma garagem que fica do ladinho do meu prédio, mas é uma garagem subterrânea. E essa garagem a gente divide ali com outros moradores e tal. E essa garagem, você só consegue ver a porta dela se você chegar bem perto, porque é uma descidinha mesmo. Mas aí então, nessa noite eu tava dirigindo pra casa, era uma noite típica de primavera, o tempo tava ameno, tava tudo tranquilo. Cheguei na entrada da garagem, apertei ali o controle remoto pra garagem subir e esperei a porta da garagem abrir. Eu parei de ré na minha vaga, e a minha vaga era bem de frente assim pro portão da garagem. E aí eu parei, ainda com o motor ligado, assim que eu terminei de estacionar, e comecei a procurar alguma coisa no porta-luva que eu nem lembro o que era direito. E quando eu olho pra frente, tinha um homem parado na porta da garagem. Era um homem de mais ou menos uns 45 anos e ele tava a uns 3 metros de mim. Ele tava na porta da garagem, mas ele já tava pra dentro, assim. Me deu um medo instantâneo. Na mesma hora, o meu instinto foi apertar a trava do carro para não conseguirem abrir por fora. O homem se aproximou e começou a bater na minha porta, no meu vidro, exigindo que eu entregasse meu celular para ele, porque segundo ele, o carro dele tinha quebrado ali perto e ele precisava fazer uma ligação. Mas quando eu tava vindo, gente, eu não vi nenhum carro quebrado, eu não vi nenhum pisca-alerta aceso, eu não vi nenhum triângulo, nada, eu não vi nada, não tinha nada na rua. Eu fiquei tão travada que eu fiquei realmente parada. A minha única reação foi trancar o carro e ficar olhando para ele, sem ter nenhuma reação. E eu acho que ele percebeu o quão confusa eu tava. Ele acrescentou dizendo que a pane no carro dele tinha dado na outra cidade, que é coisa de 1 hora de caminhada. E então ele voltou a exigir que eu entregasse meu celular para ele fazer uma ligação. E ele foi falando mais alto e falando mais agressivo. Foi então que eu percebi como ele estava se vestindo, ou como ele não estava se vestindo, porque ele estava apenas com um short xadrez até o joelho e não tava vestindo camisa. Não tava aquele frio congelante do lado de fora, não tava nevando, não tava nada. Mas também tava longe de estar calor para você estar andando de short sem camisa na madrugada. Eu gritei pela janela ainda fechada que eu não podia ajudar ele, que era para ele ir embora. E ele respondeu dizendo que eu não precisava ter medo dele e que era só eu entregar o meu celular para ele fazer uma ligação. E de novo eu falei que eu não ia dar meu celular para ele, que era para ele sair. Ele ficou me encarando durante um tempo, até que ele decidiu finalmente sair da garagem. E ele saiu com muita raiva. Eu ainda fiquei no meu carro com o motor ligado até o portão da garagem fechar completamente. E foi só aí que eu desliguei o motor do meu carro.
Eu queria ligar para um amigo meu para, enfim, pedir ajuda, contar o que tinha acontecido, mas não tem área, não tem sinal ali na minha garagem. Então, eu saí correndo, peguei todas as minhas coisas e fui em direção ao portão que levava ao meu prédio, que era bem ali na garagem, bem do lado da garagem mesmo. E ficava trancado. Geralmente a chave travava, mas não naquela noite, graças a Deus consegui abrir de primeira. E tinha uma porta nos fundos da garagem que eu não sabia, uma, se estava trancada, e dois, se o homem sabia da existência dessa porta. Então eu fiz tudo com muito medo, com muita rapidez, para eu correr para o meu apartamento o mais rápido possível. Meu apartamento é de térreo, e ele tem umas cercas assim, que vai da minha varanda até as janelas, é tudo cercadinho, só que ainda assim, se você quiser muito, você consegue da rua acessar o meu apartamento. Então assim que eu cheguei, eu já fechei todas as portas, todas as janelas, tranquei tudo, fiquei quietinha lá dentro. Eu até pensei em chamar a polícia, mas eu pensei que eles tinham coisas mais importantes para lidar. Até porque, o que eu ia falar? O homem não fez nada comigo, diretamente. Ele tava agressivo? Tava. Me pediu o celular agressivo, mas ele só me pediu o celular emprestado. E eu neguei. Mas eu tava completamente abalada. Eu, normalmente, sou o tipo de pessoa que gosta de ajudar os outros. Mas esse homem poderia ter pedido ajuda em qualquer estabelecimento, batido em alguma casa, alguma coisa. Foi muito estranho pra mim ele seguir uma mulher que estava num carro sozinha à noite, entrar na garagem dela para pedir ajuda e de forma tão agressiva. Eu nunca mais vi esse homem, mas depois dessa noite eu passei a odiar estacionar o meu carro ali. E eu sempre deixo o meu motor ligado até o momento da garagem fechar, até o finalzinho. Mas mesmo assim eu fico super tensa. É um ritual ali que eu fico trancada até tudo estar seguro. Agora, eu sou tão grata pela minha vaga ser de frente para a porta da garagem, senão eu não ia ver esse homem. Sou grata por ter deixado meu carro ligado até o último momento. Sou grata pelo portão não ter travado na hora que eu estava correndo pro meu prédio. E eu realmente sou grata por não ter saído do meu carro antes, porque eu realmente não sei o que poderia ter acontecido. Fim da segunda história. Eu particularmente gosto muito de quando eu vejo vídeos assim no Instagram, no TikTok, de pessoas ensinando a homens como agir caso eles vejam uma mulher sozinha na rua à noite. E parece uma coisa simples, e eu vejo muitos homens dando show nos comentários, tipo, ai, que palhaçada, eu sou uma pessoa super de bem, eu não vou fazer nada, coisa e tal. Mas, gente, essas coisas são bastante importantes, tipo, coisa simples. Se você vê uma mulher sozinha andando numa calçada, e você é homem, atravessa. Não precisa andar atrás dela. Eu sinto muito esse medo também, sabe? Quando você tá andando na rua, você é mulher, você fica muito vulnerável a esse tipo de situação. E principalmente, não entre numa garagem atrás de uma mulher. Eu não acho que nesse momento o cara tava precisando de ajuda, não. Eu acho que realmente ele queria fazer alguma coisa com ela, até porque ele não deixou o carro em outra cidade, foi andando 1 hora até essa cidade, de samba canção, sem camisa. Eu realmente não acho que ele tava precisando de ajuda. Mas se ele tivesse precisando de ajuda, ele não ia conseguir. Não é dessa forma que você vai conseguir um tipo de ajuda. Primeiro, não fale agressivo. Se você quer, chega humilde. Que situação desconfortável. Eu ficaria apavorada também. Eu achei estranho também. Por que ele não pediu ajuda em outro lugar? Deve ter alguma coisa no caminho dele, né? Que ele podia ter pedido ajuda antes. Porque também, ele entrando assim na garagem dos outros, vamos supor que ele queria realmente ajuda. Vai que a mulher é uma psicopata assassina. Ele se arriscou também ali, entrando na casa alheia. Então, por que realmente ele não pediu ajuda no estabelecimento? Achei estranho também. Eu não confiaria, não. Não, eu não confiaria. E eu não entraria também. Se eu fosse um homem, eu não entraria também no prédio dos outros pedindo ajuda, não, gente. Também não é assim, não. Calma lá. Eu não consegui entender muito bem como é que funciona essa garagem, se era uma coisa mais aberta. Não entendi muito bem, não. Eu acho que é aquelas garagens filha da puta que tu tem que apertar, ficar parado esperando ela abrir, aí depois você tem que esperar ela fechar. Sabe? Mas ela mora em prédio, então isso que eu não entendi. Eu acho que é uma garagem de aluguel, pelo que eu entendi. É uma garagem do lado do prédio dela. Isso. E tem, tipo, uma forma fácil de entrar no prédio, assim. Eu entendi que o pessoal do prédio dela que aluga a garagem mesmo, sabe? Só que não é uma coisa que pertence ao prédio. Então, ela ainda tem um caminhozinho pra andar, assim, tem um atalho, mas ainda tem que andar até o prédio dela. E eu acho essas garagens
super perigosos, assim. Acho que toda garagem de prédio, de coisa, é assim. Aqui a garagem do nosso prédio também é. Mas, gente, não dá pra parar de viver também por conta do perigo. Acho que ela fez certíssimo. É isso aí, não abre a porta do carro. A mulher travou, ela ficou com medo, mas a reação dela foi ótima. Trancar o carro e ficar lá e falar assim, eu não vou sair daqui. Enquanto você não sair da minha garagem, eu não saio daqui. E aí? Vai invadir? Então vamos ficar aí, vai. Pode tentar. Nesse meio tempo, eu ligo pra polícia. Se você também tem histórias de perrengues reais ou sobrenaturais também serve, manda pra gente no contatonaterradomedo@gmail.com que a gente conta aqui no História dos Inscritos. Pois é, eu vi que já teve bastante gente que mandou, tá? Tô separando as histórias e a gente vai trazer aqui História dos Inscritos também, tá? Sim, mês que vem tem outra História dos Inscritos, tá? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Beijos. Tchau!